David Brainerd, um missionário do século XVIII, um homem apaixonado por Deus, apaixonado por Jesus, que amava Deus com todo o seu coração. David Brainerd se converteu com 21 anos de idade e ele morreu com 29 anos de idade. Tudo isso porque ele amava Jesus de uma maneira muito especial. No vídeo de hoje eu quero falar sobre como nós podemos ter o nosso coração aquecido e amar Jesus de uma maneira especial. Bora pro vídeo de hoje. Bom, eu sou Gustavo Neves, estou aqui para pregar o evangelho para você e para orar por você. Por isso, antes de mais nada, permita orar pela sua vida, pelo seu coração. Não sei como você está hoje. Talvez você tenha precisando de uma palavra de Deus, algo para ouvir do Senhor. Eu estou aqui para ser um instrumento de Deus para a sua vida. Por isso, vamos orar. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar a esse coração, o Senhor vai animar, vai encorajar, vai aquecer, vai fazer o fogo arder, Senhor. Em nome de Jesus, não há pecado, não há palavras, não há circunstâncias, não há nada, Senhor, que possa impedir o teu agir na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Em nome de Jesus, usa a minha vida nesse momento e fala o coração dele, fala o coração dela. Amém. O texto de hoje é Lucas capítulo 24, verso 28. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: Fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-lhes e deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. Que lhes disseram: É verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. David Brainerd foi um homem que amou Jesus e morreu nos braços da sua noiva de tuberculose. Ele foi responsável por evangelizar os índios da América do Norte. David Brainerd, ele fez uma piada num seminário e foi expulso desse seminário por causa dessa piada. A piada foi a seguinte: ele viu um professor que estava lecionando teologia e ele disse: essa cadeira é mais cheia do Espírito Santo do que o professor que estava lecionando teologia naquele seminário. Tudo isso porque David Brainerd estava enlouquecido com a frieza espiritual da sua época. Tudo isso porque David Brainerd estava olhando para aqueles professores que estavam arrotando teologia, mas de fato não amavam a Deus e estavam frios espiritualmente. O que aconteceu? Ele foi expulso do seminário. E naquela época, no século XVIII, ele precisava daquele seminário para ser ordenado ao ministério pastoral. Porém, nada disso. David Brainerd foi expulso, ele simplesmente não foi ordenado ao ministério pastoral. Porém, ele não parou e não desistiu. Ele se tornou um missionário, cheio de amor por Deus. Ele morreu aos 29 anos. Porém, o seu amigo Jonathan Edwards escreveu. Porém, o seu amigo Jonathan Edwards deixou escrito o relato do seu diário para nós hoje. Jonathan Edwards escreveu sobre a vida de David Brainerd, homem de oração, homem que amava Jesus de maneira intensa. E não somente isso, David Brainerd passou horas em oração, passou dias em oração. Ele adquiriu tuberculose e muitas outras doenças porque decidiu evangelizar no meio da selva. Não casou, entregou sua vida inteiramente a Jesus. Por que eu estou falando sobre a vida de David Brainerd? Porque eu quero confrontar você. Porque eu quero falar sobre como nós podemos ter um amor especial por Jesus e deixar com que esse amor, com que esse fogo, ele nos consuma. Com que esse fogo nos consuma, com que esse fogo, ele venha nos consumir de dentro por fora. Jesus havia ressuscitado. Os discípulos de Emaús estavam tristes, cabisbaixos, porque Jesus havia morrido. Preste bem atenção na história.
Porém, Jesus aparece para eles e fala o seguinte: olha, foi necessário que o Messias morresse e ressuscitasse. Então, vocês devem agora anunciar que ele ressuscitou. Só que os olhos daqueles homens não haviam sido abertos. Portanto, a partir do momento que eles sentaram na mesa e tiveram comunhão com Jesus, Jesus abriu seus olhos. E eles dão um relato de que quando Jesus falava com eles sobre as Escrituras, o coração deles queimava. E isso me fez pensar em uma outra passagem em Jeremias, que Jeremias diz o seguinte: Senhor, a tua palavra queima no meu coração e eu não consigo contê-la. Muitos têm se esfriado na fé. Eu conheço o relato de muitos amigos próximos que se desviaram da fé. E esse vídeo é para aquecer você a não se perder na fé, a não se esfriar na fé. Jesus vai dizer que no fim dos tempos, o amor de muito vai se esfriar. O amor de muitos vai se esfriar, mas não de todos. Portanto, você não pode fazer parte da manada de muitos que vão se esfriar na fé. Por isso, nós precisamos voltar às nossas raízes. Primeira coisa é sentar à mesa com Jesus, como os discípulos de Emaús. É olhar para as Escrituras, é olhar para a palavra de Deus e lembrar do que Jesus fez, do que Jesus ensinou todos os dias da nossa vida, para que nós possamos ser aquecidos, ter o fogo alimentado com brasa viva de Deus, a palavra de Deus. Meu conselho para você hoje é: seja alimentado pela palavra de Deus. Aqui no canal você pode maratonar em tantos vídeos e tantos outros canais que você pode assistir e ouvir a palavra de Deus. Você pode ler a Bíblia, você pode ouvir a Bíblia. Você simplesmente tem acesso livremente, gratuitamente à palavra de Deus. Por isso, tenha o seu coração aquecido. Seu coração tem sido aquecido quando você ouve a palavra de Deus? Ou você tem sido uma pessoa morna na fé? Existe um texto em Apocalipse que o apóstolo João vai dizer que nós não somos quentes nem frios, nós somos mornos. Portanto, o Senhor vai nos vomitar. Deus não quer que você seja morno. Deus quer que você seja quente, seja cheio do fogo do Senhor no seu coração, cheio da paixão do Senhor no seu coração. E o paralelo com a vida de David Brainerd é que ele abdicou da sua vida, morreu cedo aos olhos humanos, não casou, não teve uma história grande e super reconhecida profissionalmente. Não, simplesmente entregou a sua vida na selva e morreu nos braços da sua noiva. Tudo porque ele amava Jesus. E ele diz uma frase no fim da sua vida que é a seguinte frase: eu não poderia ter vivido de uma outra forma. Talvez você olhe para essa história e fale: isso é muito radical, Gustavo. Radical porque você ainda não experimentou o poder aquecedor do Espírito Santo que faz você enxergar a sua vida como nada. Mas você olhar para a sua vida e dizer o que o apóstolo Paulo disse: eu não tenho por importância a minha vida. Antes que eu cumpra a vontade de Deus de tornar o evangelho conhecido. E é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Que nós possamos cumprir a nossa missão de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Portanto, para isso você precisa ser como os discípulos de Emaús. Tenha o seu coração aquecido pela palavra de Deus. Seja como David Brainerd. Entregue-se inteiramente. Seja cheio da paixão e do fogo, da intensidade de Deus. Ore, leia a Bíblia, jejue, passa tempo com o Senhor. Tudo isso vai transformar o seu coração. Tudo isso vai fazer você ser a pessoa que Deus quer que você seja. Você não vai conseguir ser na sua sabedoria, nem na sua força, mas na, depend... mas na dependência do Espírito Santo, você pode se tornar a pessoa que Deus quer. Não seja frio, não seja morno, seja quente, seja intenso,
Seja como os discípulos de Emaús. Corra para dizer que Jesus ressuscitou. Não ande no caminho de Emaús como se ele tivesse morrido e como se ele não tivesse ressuscitado. Muitos de nós têm caminhado assim, andando como se Jesus tivesse só morrido, como se ele não estivesse vivo. Não, mas ele está vivo. E agora? O que você vai fazer? Eu sou Gustavo Neves, estou aqui para pregar o evangelho para você. Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixe seu comentário e compartilhe com o máximo de pessoas possível. Que Deus te abençoe.